muita paz, muita alegria no coração de todos. Muita saúde, muita felicidade, muita prosperidade, tudo de bom para você que me assiste nesse momento. Que Deus abençoe. Irmãos, a palavra de Deus diz: não julguei para não seres julgado ou não seres julgado. Jesus disse: amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Pedro, ele chegou até Jesus e disse: Senhor, quantas vezes devemos perdoar um irmão culpado? 7 vezes, Senhor? Apenas 7 vezes? Jesus disse, não, Pedro, mas 70 vezes 7. Ou seja, Jesus estava dizendo o quê? Que se o homem pecar contra você, contra mim 1000 vezes, nós temos que perdoar. Se o homem pecar, nos ofender 2000 vezes, quantas vezes for preciso, você tem que perdoar. Jesus diz: amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus diz: aprendei-vos comigo, porque sou manso e humilde de coração. O que eu quero falar? Eu quero falar sobre o que está acontecendo com o pastor Silas Malafaia. Jesus, quando trouxeram aquela mulher adúltera, porque eu não sei porque trouxeram a mulher adúltera e ninguém trouxe o homem adúltero. Aqueles homens disseram para Jesus: Senhor, na lei de Moisés, devemos apedrejar essa mulher. Porém, por que apedrejar só a mulher e não também o homem? Mas trouxeram só a mulher. Na verdade, o intuito daqueles homens não era apedrejar a mulher. Era experimentar Jesus, ver se Jesus ia concordar com o apedrejamento daquela mulher. Jesus disse: atira a pedra quem não tiver pecado. Todos eles jogaram as pedras no chão e foram embora. Jesus olhou para a mulher e disse: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ela disse: Senhor, foram todos embora. Jesus disse: vai-te em paz e não peques mais. Vai-te em paz e não peques mais. Então Jesus, irmãos, ele não veio para condenar, até porque ele mesmo disse: eu não vim julgar, mas a palavra já julga. E era julga mesmo. Por quê? Porque o próprio Jesus disse: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Jesus falou para os fariseus: se não conhecesse a verdade, pecado nenhum vós tinha. Então, quanto mais nós conhecemos a verdade e não praticamos, mais pecado é acumulado em nossas vidas. Mas preste atenção. A Bíblia diz que nós temos que ser modelo de Cristo. O que é modelo? Modelo de Cristo, irmão, vamos dizer, por exemplo, uma pessoa que mexe com fábrica de roupa. Ele vai fazer, ou ela, vai fazer uma calça, número 40. Eles vão pegar o modelo 40, ou molde, ou a planta, ou o desenho 40, para não sair nem menor e nem maior a calça número 40. Se vai fazer um sapato 38, não vai pegar a forma 40 ou 36. Vai pegar a forma correta 38, para sair o mesmo modelo. A Bíblia diz que nós temos que ser modelo de Cristo. Ou seja, temos que imitar as obras de Cristo.
Preste atenção. Lá em Lucas, capítulo 17, Jesus diz: é inevitável que venha o escândalo. O escândalo vai vir, mas ai daquele por qual ele vem, ou por quem ele vem. Melhor é colocar uma pedra de moinho no pescoço e se atirar no fundo do mar. Ou seja, o que é pedra de moinho? É uma pedra de moer. Era uma pedra redonda que tinha um furo bem no centro, bem centralizado, né? E segundo alguns estudos, diz que dificilmente o homem conseguia segurar uma pedra de moinho. O espírito da palavra. Se Jesus diz que o escândalo é inevitável, mas ai daquele por qual ele vem, ou seja, aquele que abre a boca e fala tudo, fala o que pensa. Jesus disse que é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se atirar no fundo do mar. Se alguns estudos dizem que dificilmente um homem segura uma pedra de moinho, imagina quando ele amarra no pescoço e se atira no mar. Qual é a tendência de uma pessoa dessa? É de morrer. É um suicídio. Então Jesus, para quem não entende, achava que, tem pessoas que não entendem, acham que Jesus estava mandando alguém se suicidar. Lógico, indiretamente, não diretamente, mas indiretamente, é como se Jesus estivesse dizendo o quê? Se vocês escandalizam, envergonham meu nome, impedindo das pessoas a chegar a mim e se converter, é melhor que vocês se joguem no mar, se afundem no mar. Naturalmente vai morrer. Mas Jesus estava dizendo o quê? É melhor que não tivesse nascido. Eu tenho visto que tem muitas pessoas atirando muita pedra no pastor Silas Malafaia pelo que ele está fazendo ou publicando no seu Instagram, né? Falando mal do Pablo Marçal, que o Pablo Marçal é um psicopata e aquilo outro. Então o que acontece, gente? Querendo ou não, ele está escandalizando o nome de Cristo. E a Bíblia diz que ai daquele que escandaliza o nome de Cristo e faz tropeçar um dos pequeninos de Deus. Hoje muitas pessoas não querem se converter porque alguns não querem mesmo, não quer pagar preço de renunciar a pecado. Outros é porque realmente têm visto muita vergonha no meio do evangelho, né? Só que eu digo uma coisa para vocês, não é motivo da gente apedrejar o pastor Silas Malafaia, porque teve pessoas na Bíblia que fez pior do que ele e foi regenerado por Deus. Exemplo de Paulo, exemplo de muitos homens, o próprio Lúcio, né, que ajudou a crucificar Jesus e que lançou e tocou na costela, ao lado de Jesus, uma lança, e depois lá na frente Paulo batizou Lúcio, né? Então nós temos que saber separar as coisas. O que eu quero dizer? Pastor Silas, ele pode estar escandalizando? Pode, porque ele está falando coisa que não tem apresentado na vida dele um modelo de Cristo. A Bíblia diz que nós temos que ser modelo de Cristo e andar como Cristo andou. Só que eu, não devemos jogar pedra. Por quê? Talvez você está fazendo pior do que o pastor Silas. E você não está vendo, né? Então, irmãos, vamos orar, vamos pedir a Deus por ele. Aí você pode pensar assim, mas por que só estão falando do pastor Silas e não do Pablo Marçal e de outros? Você tem que entender, o que eu terminei de falar? Que quem prega o evangelho de Cristo é modelo de Cristo. A Bíblia nos mostra que, nesse caso aqui, o pastor Silas, ele tem que mostrar um modelo de Cristo, um exemplo de Cristo. Paulo disse o quê? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo não estava pedindo para ninguém imitar ele, mas imitar Jesus, andar como Cristo andou. Só que isso não leva o motivo de nós julgar. Lógico, a Bíblia diz lá em João capítulo 7, se não me engano é capítulo 7,
que nós temos que julgar por justa justiça, justa justiça. O que quer dizer isso? Se alguém cometeu alguma coisa errada, quebra de princípio contra a palavra de Deus, o que é que eu tenho que fazer? Vou lhe falar, fulano, ciclano, Beltrano, vem aqui, por favor. A sua atitude não foi uma atitude de cristão, isso é atitude satânica, não está certo, tá? Isso aí, eu posso falar isso. Agora, o que eu não posso falar é dizer assim, ó, você vai para o inferno, você é do diabo, você não é de Deus. Eu estou julgando pelo um erro que a pessoa cometeu, pela uma falha que a pessoa cometeu, né? Então, eu tenho que julgar conforme a justiça. A pessoa cometeu um ato errado, ó, essa atitude não é de Deus. Eu não posso dizer que a pessoa não é de Deus. Eu tenho que dizer que a atitude dela não é de Deus e não a pessoa. Porque todos os homens da Bíblia tiveram falha. Se a gente for olhar bem, todos tiveram falha. Pedro andava com Jesus e negou Jesus 3 vezes, entre outros, né? Então nós temos que prestar atenção, irmãos, o que nós falamos, o que nós fazemos. Lógico que o que o pastor Silas está fazendo é um escândalo total, chamando até o Pablo Marçal de psicopata. Só que isso, irmão, não cabe a mim dizer que ele é do diabo. A atitude dele é satânica, lógico que é, né? A atitude é satânica, a iniciativa dele é satânica, mas não porque ele está repreendendo, mas a maneira que ele fala. Mas eu não posso dizer que ele é do diabo. Uma coisa é ele ser, ou uma coisa é a atitude dele ser demoníaca, outra coisa é ele ser do diabo. Temos que aprender a fazer a nossa colocação da maneira correta. Amém? Da maneira correta. Por exemplo, se você errar, você não quer misericórdia, você não quer ter compaixão, então abre os seus olhos. Sabe por quê? Porque talvez a sua atitude está sendo mais demoníaca do que a do pastor Silas. Voltando ao assunto, por que muitos estão falando sobre o pastor Silas e não do Pablo Marçal? Porque o Pablo Marçal ele não é um ministro da palavra de Deus. Ele não é um evangelista. Ele não é um pregador. A Bíblia diz que nós que estamos com Deus, que pregamos a palavra de Deus, nós temos que ser modelo de Cristo, de Jesus Cristo, para modelar outras pessoas. Agora, se alguma pessoa vê um vídeo do pastor Silas lá no Instagram dele, que está super lotado de vídeos irados, vídeos revoltado, e a Bíblia diz que Deus não é com os revoltosos, a Bíblia diz isso, que Deus não é com os revoltosos. Muitas pessoas vão dizer o quê? Não, eu não vou para a igreja, eu não vou, esse Deus aí não é o Deus que a Bíblia fala, não é um Deus que a gente quer. Muitas pessoas vão pensar isso. Mas eu quero acalmar seu coração. Que a Bíblia diz que aquele que não peca com os lábios, peca com o olhar, peca com alguma atitude errada, porque nós somos pecadores. Não quer dizer, uma coisa, irmão, é quem vive na prática do pecado. Outra coisa é quem pecou, mas corrigiu e voltou à sua maneira natural, que é a maneira de Cristo. Eu estava falando num vídeo ontem que Adão, Eva, lá no paraíso, no jardim do Éden, eles eram de Deus, viviam na presença de Deus, mas por falta de uma vigilância, Satanás entrou na serpente, a serpente chegou até na Eva e disse, olha, Deus ele falou para vocês não comer daquele fruto, porque se vocês comerem daquele fruto, vocês vão se tornar igual a Deus. Vocês vão se tornar igual a Deus.
conhecedor do bem e do mal. Só que isso foi uma mentira do diabo. O homem sim se tornou conhecedor do bem e do mal, mas não ficou igual a Deus. Não se tornaram igual a Deus, poderoso, onipotente, onipresente, onisciente e por aí vai. Então, mesmo Adão e Eva sendo um casal de Deus, o diabo usou eles. Então, pelo fato do pastor Silas estar revoltado assim, revoltoso, não quer dizer que ele não é de Deus, irmão. Coloque isso na sua cabeça, tá bom? Que Deus abençoe você que me assiste, que me acompanha. Se inscreva no canal, ative o sino. A palavra de Deus diz que é perdoando que somos perdoados. Se nós ver alguém nos ofender e não perdoar, a Bíblia diz que Jesus, Deus também não nos perdoa. Tá bom? Que Deus abençoe, se inscreva no canal, ative o sino para que você receba nossas mensagens diariamente ou quando nós postar. Amém? Se você quiser nos ajudar com sua doação para nós continuar com o trabalho missionário, nós estamos aqui, já são o quê? 3h38 da madrugada. Estamos aqui trabalhando, levando a paz e o refrigério. Porém, se nós estamos aqui gravando de madrugada, não tem como nós ter outras atividades a não ser falar do amor de Deus aqui. Aqui abaixo eu vou deixar uma chave do nosso Pix, para vocês que você sentir no coração desejo e vontade de nos ajudar. Nosso Pix é o mesmo número do nosso WhatsApp, que é o DDD, é o 61 993 17 5352. 61 993 17 5352. Nos ajude para que nós possamos alcançar os corações amargurados, revoltosos, tristes, os corações abatidos e os corações sofridos, os enfermos, os encarcerados e os sofridos. Que Deus abençoe. Não jogue pedra em ninguém para que essa pedra não seja uma semente que vai voltar um fruto amargoso para você, tá bom? Que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe e que Deus ilumine a todos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Amém? Fique todos com Jesus.